Olá, está no ar mais um episódio do podcast Eu Mulher. A convidada desse mês é a Cassiana Bardo, ela trabalha com fisiopélvica e ela veio desmistificar, né, Cassi? Desmistificar coisas que ainda às vezes ficam meio nebulosas a respeito do que é isso. Mas por trás disso tem uma história maravilhosa também. E aí, antes de começar a falar então da Cassi, da história dela, de ela se apresentar, eu vou falar dos meus patrocinadores que ajudam, que auxiliam para que esse podcast aconteça todo mês. São eles: Bosco 53, Dolce Modas Calçados e Confecções, Vila Urbana, Doutora Lu Rossi, W2W, Michele Tricologia, Gravadora I5 Filmes, Taitrave, Atelier Pet, Gepeto Móveis Planejados e FJP Demolição e Antiguidades. Para a gente dar início a mais esse episódio, roda a vinheta, Paulinho. Então, para quem entrou agora nesse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar com as amigas para que muitas mulheres tenham acesso a essa linda história. E a gente vai ficar muito feliz também com o feedback de vocês, para que novas formas de apresentar aconteçam e para que cada vez mais a gente se conecte com vocês. E se você ainda não conhece o workshop Os 5 Pilares da Identidade Feminina, que fala sobre essa conexão consigo mesma, que traz a clareza que você precisa para aprender a se conectar com dores que ainda estão ocultas, mas que às vezes te impedem de ter a vida de sucesso, ter uma vida leve, próspera e abundante. Eu te convido a conhecer ele. O link para inscrição vai estar aqui na descrição desse vídeo, ou tu pode fazer diretamente pelo link da minha bio no Instagram. E aí agora eu vou pedir para Cassi se apresentar. Cassi, é uma honra te ter aqui comigo. Quero te agradecer por ter aceitado esse convite. E eu te conheço um pouquinho, né? Mas as pessoas aqui da nossa audiência ainda não te conhecem. Então eu queria que tu falasse um pouquinho quem é a Cassi e o que a Cassi faz. Claro, a honra é minha, né, para começar. Fiquei muito feliz pelo convite. Acho muito importante essa conexão entre mulheres para incentivar outras mulheres, né? Afinal, a gente se conheceu dessa forma, né, nos eventos. E então, meu nome é Cassiana. Eu sou fisioterapeuta pélvica, né, de profissão há quase 4 anos. Agora, em agosto, fazem 4 anos. E nesses 4 anos eu aprendi muito, atendo majoritariamente mulheres, né? 90% são mulheres. Então eu aprendi muito sobre essa força de apoio de uma mulher com a outra, do quanto a gente consegue se fortalecer, porque nós fomos ensinadas, né, a competir. A gente não foi ensinada a se ajudar, a pegar na mão uma da outra e ir pra frente. Então estar aqui é mais uma pecinha, né, desse muro que a gente vai construindo para seguir juntas, né, e não para separar uma outra. Então, muito obrigada pelo convite, espero que gostem desse episódio. E a gente aprende, né, com quem assiste e vice-versa. Então, isso aí. Sabe que eu me conectei contigo não só pela profissão, porque eu conheço outras fisiopélvicas, né? Mas essa tua linguagem que tu traz sobre nos desprendermos de velhos hábitos, de nos conectarmos com nós mesmas, é uma forma que é algo que faz parte do que eu penso, né? Um pouquinho do meu propósito, e a gente costuma se conectar com quem pensa parecido com a gente. Exato, com quem vibra parecido. Com quem vibra parecido, literalmente. Então, esse olhar mais atento a esse feminino que tá um pouquinho mais de lado, e se a gente pensar, né, pélvica, a gente pensa em útero, bexiga, toda essa região, a própria vagina, enfim. Aí eu fico, né, é o que nos diferencia dos homens, principalmente. Não é só o corpo, mas Exato. é o que nos faz diferentes. E somos fontes de vida, né, Cassi? E eu penso que se essa região ela estiver saudável, automaticamente, né, se o nosso feminino também vai estar saudável. Então é uma forma de indireta,
mas nem tanto de a gente se conectar melhor com o nosso feminino. Com certeza. Eu, através de, digamos que nos últimos 3 anos, através de muitas terapias de vários tipos, né? Eu sou bem aberta, assim, a vários tipos de terapias. Eu percebi o quanto faz diferença a gente estar conectado espiritualmente, fisicamente, mentalmente com essa região, né? Porque através da terapia foi que eu percebi que eu tinha o meu feminino muito escondidinho lá dentro, num cantinho, porque a gente vem com a nossa geração, né? As nossas gerações vêm com muito aquela bandeira de não, eu sou mulher, eu sou independente, eu sou... E a gente acaba... Feminismo. Exato, e a gente acaba assustando o nosso feminino, né? Então, através das terapias, eu pude entender esse equilíbrio entre o feminino e o masculino, e isso me conectou mais, inclusive, com a minha região íntima. Porque eu falava pra minha terapeuta, eu não sinto cólicas menstruais, eu não sinto, né, nada. E quando eu comecei a trabalhar o meu feminino em terapia, eu comecei a sentir essa região do meu corpo. Porque o meu feminino, ele tava tão quietinho lá num canto, assustado, né, pela bandeira, que eu acabava nem sentindo o que essa região do corpo tinha para falar. E sabe que dentro um pouco do sagrado feminino e do que isso eu acredito que tu já saiba, mas enfim, para nossa audiência é muito legal falar, um pouco do sagrado feminino e do que a área sistêmica também nos traz, a parte do útero, né, a parte da nossa menstruação, que muitas mulheres negam a menstruação, que muitas mulheres não gostam, tem nojo do próprio cheiro, tem aquela questão do sangue. Quando a gente faz isso, é como se a gente estivesse negando, né, essa nossa, não só a nossa região, nosso próprio sexo. E dentro da visão sistêmica, quanto mais cólica a gente tem e quanto mais sangue a gente elimina, é como se a gente também eliminasse, curasse um pouquinho das dores das nossas ancestrais. E então, automaticamente, quando a gente tem esse sangramento maior, esse fluxo maior, apesar de não ser confortável, né? A gente não pode dizer que é a melhor coisa, é a melhor fase do mês, mas a gente tem que acolher, né? E também vem de encontro às nossas ciclicidades, né? Que naquela semana, que hoje a sociedade nos impede quase de viver ela, naquela semana do antes, do durante, em que a gente precisaria estar um pouquinho mais... se a gente retraída, né? Mais quietinha, a gente não pode por causa do fluxo do dia a dia. Isso faz também com que a gente bloqueie, tá? Então eu tomo remédio, eu tomo isso aqui, eu tô vivendo. Não passo por esse problema, né? Não existe e segue. Eu era assim, né? Eu era assim. Eu comecei com anticoncepcional com 15 anos de idade e fui até os 20, eu tô com 26, até os 22, 21. Com anticoncepcional, né? Então era melhor, porque eu quase não tinha fluxo, porque não é uma menstruação real, né? É um sangramento por privação hormonal, né? A menstruação do anticoncepcional. Então meu fluxo era muito pequeno, praticamente não precisava usar absorvente, nada. Então aquilo não me incomodava, não tinha cólica, não tinha nada. E de encontro com o autoconhecimento, né? Olhar para esse lado mais da minha profissão e tudo mais, e por questões de saúde também, eu comecei a sentir que eu não queria mais ser controlada, né, por aquele hormônio. Eu sei que muitas mulheres precisam do anticoncepcional, ele tem sua importância até a nível de tratamento, né, de doenças e tudo mais, mas eu comecei a sentir que eu não queria mais aquilo, que eu queria ouvir o meu corpo. Foi algo muito natural, assim, que eu fui sentindo essa necessidade. E hoje tu não toma mais anticoncepcional? Não, eu tenho o DIU de cobre, né, que é não hormonal, já tem, eu nunca sei se são 4 ou 5 anos. Eu falo que quando der 9, eu vou tirar, porque eu não sei se é 9 ou 10. Então pra garantir, a gente previne, né? Se até lá tu não decidir se tornar mãe, exato, né? Mas como já faz, acho eu que 5 anos que eu tenho ele, eu pretendo ser mãe daqui uns 4, então acho que vai dar mais ou menos ali. Mais ou menos na se mesma for antes época. também, não tem problema, Tá tudo né? certo. Mas essa transição do anticoncepcional pro DIU me trouxe essa mudança, assim, de ouvir o meu corpo, de sentir. Hoje eu sei quando eu tô ovulando, por qual ovário que eu tô ovulando, sabe? Então, essa conexão da mulher com o seu próprio corpo dá muita diferença, assim, na forma como a gente se sente, no se entender, no se acolher, sabe? Quando eu tô num período de TPM, eu sei que eu tô, e eu entendo que eu tô, então a gente lida muito melhor quando a gente acolhe, né? Isso do que ficar tentando negar, esconder e evitar. Porque a gente aprendeu assim, né? Aprendeu assim. E sabe que, esses tempos atrás, eu conversava com uma ginecologista, e aí eu disse pra ela, mas eu tenho TPM mesmo tomando anticoncepcional, né? Ela disse, não, tu não tem TPM. Eu disse, como não tem TPM? Ah, porque tu não ovula. Daí eu disse assim, mas independente disso, o meu corpo, ele tem uma ciclicidade. Ele sabe que aquele é o período. Eu sinto exatamente por qual ovário
urinário, eu tenho esses... Mais eu tenho sensível, né? mais sensível, eu consigo ver que a minha barriga ela enche um pouquinho, que a parte de corrimento fica diferente. Então eu disse, como é que o meu corpo não tá funcionando, né? Mas eu também, falando, eu comecei a perceber isso faz pouco tempo. Quanto mais tu se conecta com o feminino, mais tu percebe, né, essas mudanças. E foi muito, assim, tu começou, não, mas quanto tempo? Eu sinto, faz muito pouco tempo. E aí, a gente vê que dentro dos nossos processos, a gente tá no caminho certo, pelo menos. Nos caminhos certos. Mas eu queria que tu contasse pra nós, enfim, um pouquinho, o que te levou a estudar fisiopélvica? Tem uma história por trás disso? Tem uma história, porque eu nunca, não foi algo assim que eu, nossa, nasci pra ser fisiopélvica, acho que ninguém até então. Agora a área tá mais conhecida, mais difundida, acredito que muita gente hoje entra na faculdade pensando em ir pra essa área, né, mas quando eu me formei há 4 anos atrás, não era tão comum assim, até em Caxias acho que tinha umas 3 fisiopélvicas. Deixa eu te interromper. Talvez quem tá nos ouvindo não sabe o que é fisiopélvica. Vamos explicar. Vamos explicar antes de começar a história, porque daí às vezes a gente, será que, mas o que é isso? A fisiopélvica é a área da fisioterapia que trata as disfunções, né, da região pélvica, dos órgãos pélvicos, né, seja intestino, questões uterinas também, questões relacionadas ao próprio canal vaginal, questões de bexiga, na parte masculina também, né, disfunções como disfunção erétil, ejaculação precoce, incontinências masculinas que são menos comuns, mas que também acontecem. Então, tudo que desregula, né, essa função desses órgãos, na mulher também, a incontinência urinária, a dor na relação, na criança também, né, ali após 4, 5 anos de idade, a criança, ela não consegue segurar o xixi, ela é uma criança incontinente, ela pode ser uma criança constipada. Então, todas essas alterações das funções de xixi, cocô, funções sexuais, a fisioterapia pélvica trata. Então, em resumo, é basicamente isso. É muita coisa. É muita coisa. É da cintura pra baixo, né? Dali pra baixo. Tem a parte abdominal também, né, que eu não falei, então é daqui pra baixo. De diástase também, né, pós-parto. Tem pessoas que mesmo sem parto sofrem com a diástase. Eu não sabia, porque então eu tive diástase e depois eu corrigi no abdômen, que eu tinha 2 dedos de diástase, era bastantinho, assim, então eu tinha aquela barriga bem pra frente. Mais solta, assim. Mais solta, e ela era, tipo assim, qualquer coisa tinha aquela protusão, né, que agora corrigiu com a cirurgia, mas eu não sabia que a fisio trata isso também. Sim, porque a região abdominal, ela tá totalmente ligada ao assoalho pélvico, né, a musculatura íntima, é um logo na sequência do outro, né. Então, se a gente tem um abdômen que não tá funcional, provavelmente a gente vai ter alguma disfunção no assoalho pélvico também. Então, a diástase, ela predispõe à incontinência urinária também. Então, tá tudo interligado. Então, questões abdominopélvicas a gente trata na fisioterapia pélvica. Que legal. E aí, agora sim, eu vou deixar de contar a tua história. Agora a história, agora vamos pra onde Senta surgiu, que lá vem né? a história. Vamos lá. Então, como eu falava, eu nem sabia que eu queria fisioterapia para começar, né? Eu fiz pré-vestibular para medicina por um tempo, porque eu tenho uma prima gineco, que é a minha inspiração, assim, desde pequena, nossas famílias trabalhavam juntas, e eu via ela estudando, e eu achava aquilo o máximo, estudando para cursinho, né? Que é um terror. Aí, eu admirava ela, eu também queria aquilo, né? Eu acho que o pior da preparação pro vestibular não é o vestibular, né? Não. Quem faz medicina estuda muito. Estuda muito. E eu fiz 1 ano e meio de cursinho. E quase enlouqueceu. Sim, porque eu fazia junto com o 3º ano, né? Não foi depois, foi durante. Mas, enfim, eu achava que era aquilo que eu queria, eu tava lá, né? E aí, durante essa preparação pra medicina, eu acabei passando pra fisioterapia e ganhando bolsa de 100%. Eu disse, não é isso que eu quero, não vou, né? Não quis a bolsa. Quis, não vou. Teimosa, né? Olha só. Não quis. Isso foi, tipo, ali em dezembro, janeiro, né? Que é o primeiro vestibular do ano. Aí, na metade do ano, de novo, eu ganhei de novo a bolsa. Eu disse, mas alguma coisa tem aqui, né? Se tá vindo pra mim quando vê, né? Eu disse, vamos testar. E aí fui pra físio, e daí a gente sempre tem a ideia da físio como reabilitação musculoesquelética, né? Lesões de esportes, fraturas. E aí eu só fui descobrir a pélvica lá dentro mesmo da faculdade, né? Então eu nunca pensei em ir pra pélvica, minha ideia era neuropediatria, que eu adorava, era físio esportiva, porque eu sou muito do esporte, e aí quando chegou lá no final, no estágio de obstetrícia principalmente, que a gente acompanha os partos e tudo mais, foi que eu brilhei o olho e disse, não, é isso aqui que eu quero fazer. Então, em relação ao período ali de universidade, né, foi uma construção mesmo. Eu fui conhecendo e gostando e me apaixonando até que eu vi que era aquela área que eu queria seguir. Mas isso vem de bem antes, né, questões
familiares, de educação, que depois eu vi que conectava muito com o meu trabalho, né? Que nem a gente comentou, a gente não é ensinada a se olhar, a se acolher. A gente é ensinada a não olhar. É errado, é feio, é sujo, né? Na tua casa era assim? Sim, na minha casa a gente nunca teve assim grandes, como é que eu posso dizer, preconceitos, mas também não houveram grandes diálogos, que eu acho que, não sei se é melhor ou pior esse meio termo, Olha, eu né? vou te dizer que eu acho que talvez 90%, 100% da nossa faixa etária, né, passou por isso, de não ter a mãe com quem conversar, de não ter com quem tirar dúvidas. Porque elas não tiveram antes também, né? Eu me lembro, acho que foi no podcast que eu fiz com a Bruna, que eu disse, eu lia Capricho. Nossa, Eu lia Capricho pra descobrir alguma Atrevida, coisa. Capricho. O que tinha lá, que às vezes tinha alguns contos, algumas coisas, porque... a minha mãe, ela sempre foi muito fechada em relação a isso, meu pai também. Eu cresci numa família muito machista, então um menino, né, e eu tenho um irmão mais velho, e era o menino da casa, né, e não que eles me tratassem de forma diferente, mas eu entendia como era a postura com o masculino e com o feminino. Então, era uma posição muito abaixo. E aí, automaticamente, tu não conversa, tu não leva isso adiante. E eu digo que o que me salvou, né, a minha mãe viajava, até a gente conversava hoje de manhã, a minha mãe viajava e ela deixava uma amiga da família, que já tinha sido casada, já tinha tido outros relacionamentos, ela deixava ela com nós para fazer companhia para mim e para o meu irmão, 2 adolescentes em casa sozinhos, vocês nem sempre dá muito certo. Tende a não. E ela começou a me explicar muitas coisas, né? Porque eu tinha muitos medos, né? O que a minha mãe me falava, assim, olha, Nayara, se tu tiver algum relacionamento sexual com alguém, que não seja o homem que tu vai casar, que não seja o homem que tu vai levar a relação adiante, resto da vida. né? Ou pro resto da tua vida, tu pode ser taxada por outros homens de... Fácil, né? Passada. De passada, isso aí, mais ou menos, para não dizer umas palavras um piores, pouquinho piores. Vai censurar aqui. Enfim, e aí eu tinha muito medo, Sim. né? E daí eu já namorava, e eu tinha muito medo daquilo. E aí eu conversava com meu marido a respeito, na época meu namorado, hoje é meu marido. Eu conversava com ele a respeito, e ele me dizia, não, Nay, se tu for ou não for... né? Se tu fosse ou não, isso não faria diferença. O que faz a diferença é eu estar contigo. E se a gente não der certo e um outro homem não quiser ficar contigo por causa disso, é porque ele não gosta de ti. E aí, junto com essa amiga, com a fala do Fábio, eu fui entendendo e trazendo mais tranquilidade no meu coração em relação a isso. Sim, tu deu sorte, né? Medo. Porque teu marido, enfim, é uma exceção, né? Que normalmente então, não é o que a gente... Como eu só tive ele de namorada, não amiga, sei. Então eu não sei. Mas assim, ele era... em algumas coisas ele era muito compreensivo e muito maduro, né? Então ele nunca forçou a barra, ele nunca... né? A gente sabe que a maioria dos relacionamentos não é tão tranquilo, assim, algumas amigas contam. Mas... Isso foi fazendo a diferença para eu ter um pouco mais de tranquilidade. E aos poucos a gente vai se descobrindo junto. Nós dois éramos muito jovens. Sim. Né? E a gente foi se descobrindo junto. Mas eu nunca tive... quando eu me tornei adulta, já mãe, é que eu fui conversar com outras mulheres a respeito disso. Era só o que nós vivíamos entre nós dois. Então, eu também não sabia se era certo, se era errado, se estava tudo ok, se não estava. E eu creio que muitas mulheres têm essas dúvidas ou talvez passaram por situações que nem sempre são tão boas assim, né? Sim. Em consultório a gente vê de tudo, né? E que nem tu falou, eu não tive... Assim, a minha mãe nunca conseguiu falar abertamente sobre, né? Mas ela tentava da forma dela instruir. Então, aquele livro De Onde Viemos, eu tive, né? O meu irmão também teve. Aí, quando eu contei pra ela... Porque eu sempre fui tranquila pra falar disso. Então, quando eu tive a minha primeira relação, peguei meu namorado pela mão e disse, vamos lá falar com a minha mãe. Que agora a gente tem que ver o que a gente vai fazer aqui, né? E ele foi. Coitado, não tinha muita opção, né? Ele foi. Era aquilo ou nada. Era aquilo. E era a primeira vez dele também. Ainda bem que tu antes vou pro pai, né? Porque desse é pro pai. Eu tentei depois. Vou contar pra vocês também. Mas fui primeiro na mãe, que eu tinha 15 anos, né? Eu também tinha 15. Hoje a gente vê que se desse pra esperar mais, né? Mas na época a gente acha que é a hora certa.
E aí fui com ele, daí ela falou, então, isso aconteceu, tu vai ter que ir no ginecologista, tomar anticoncepcional e tal. Mas assim, muita parte prática da coisa, é remédio pra não engravidar e é isso, né? Tipo, você só não quer que tu engravide. Exato. E aí todo o resto a gente acaba não sabendo. Então, eu fui aprendendo com amigas, conversando, falando, né? Esse pouco que eu tinha com a minha mãe ajudava. E em relação ao meu pai, foi bem depois que eu fui eu fui tentar ter um tipo de conversa sobre isso, quando eu já tinha 21 anos. Eu tenho 26 agora, né? Então, quando eu tinha 21 Super anos, Super um jovem. bebê. Eu fui tentar falar com ele porque eu namorei dos 15, então com esse meu primeiro namorado dos 15 aos 19, 20 ali. Aí eu fiquei solteira, né? Um ano praticamente e conheci o meu atual namorado. Agora já fazem quase 7 anos que a gente tá junto. E aí com 20 anos ali eu conheci ele, já tinha 21, então já fazia mais ou menos um ano que nós estávamos juntos. Ele tinha 25, 26. E eu nunca tinha dormido com um namorado. Até os 21 anos. Isso era inadmissível pro meu pai, né? Eu fui dormir com o meu depois que eu saí de casa, o dia que eu casei. Olha só. Ele tinha que dormir no quarto do meu irmão e eu no meu quarto. Lá em casa era na sala, que era no andar de baixo. E o meu quarto não era nem no segundo andar, era no terceiro. Então tinha assim 2 níveis de distância entre um e outro. Não, ele dormia. E a cama do meu irmão, eu me lembro que era aqui. E aí do lado contrário, encostado na parede, que não tinha acesso à porta. Não tinha como. Se tipo, fosse passar, alguém ia ver. Não tinha como. Porque as coisas só acontecem de noite, né, gente? A gente sabe. Só de noite. E aí, com essa idade, já fazia quase um ano que eu estava com meu atual namorado. E aí ele foi morar sozinho, né? O apartamento dele ficou pronto. Então eu pensei, meu Deus, se eu não for dormir com ele, alguém vai. Né? Eu preciso dar um jeito nisso. Aí eu vou ter que falar com meu pai. Daí tu imagina, 1,80 m de homem, né? 115 quilos. Foi a Cassiana lá falar com o pai, né? Sentei assim do lado da cama dele, tinha uma cadeira. Ele tava deitado vendo TV. E ele não olhou pra mim em nenhum momento dessa conversa, que durou alguns segundos. Né? A menininha dos olhos dele. Sim. Tu vai ver quando tu tiver teus filhos. Pois é, mas nós somos em 9, né? 8 mulheres. Meu E um homem. Mas eu fui a primeira que ele passou a adolescência junto. Então eu falei pra minha irmã mais nova, eu disse, eu desmatei. Agora tu só vai, né? Porque eu já abri o terreno. A parte mais difícil foi comigo. Aí eu sentei do lado dele e falei, pai, queria então, né, conversar contigo, porque tu sabe... Aí fiz, né, todo um paranauê. Falei, tu sabe que tu me educou muito bem, né? Eu já tenho 21 anos, tenho uma cabeça boa, sou responsável, blá, blá, blá. E aí eu queria começar a dormir lá no Eric, né? Que é meu atual namorado. Porque ele foi morar sozinho e tal. Queria saber o que tu acha, o que tu tem pra me dizer, né? Se tu quer me dar algum conselho e tal. E aí a frase que ele me falou foi assim, eu não quero falar contigo sobre isso. Ele não conseguiu. Não conseguiu. E aí eu fiquei frustrada, né? Porque eu me preparei pra aquele momento, assim, foi difícil pra mim, né? E aí eu disse, tá bom, então se a gente não vai conseguir ter essa conversa, né? Então eu vou começar a fazer da forma que eu achar melhor. E é isso. E aí eu comecei a ir, eu ia uma vez na semana. Aí meu pai ficava a semana inteira sem falar comigo. Uma semana. E foi assim. É porque pensa, na cabeça dele, ai, ele sabia o que acontecia Sim. quando tu ia dormir lá. Então pensa assim, homem tem imaginação mais fértil com as mulheres. Nossa, querida, eu acho que ele deve ter sofrido de uma ansiedade assim. Acho que ele não dormia quando eu não dormia em casa, né? Provavelmente. Então não foi fácil. Então eu venho dessa educação mais castradora, mais machista também, porque meu pai também falava, se tu começar a dormir lá, daqui a um pouco ele não vai mais te querer. 7 anos também, né? Então, ele tinha essa visão, mas era uma forma de proteger, porque foram assim que eles foram educados. Então, hoje eu tenho essa visão de que eles dão o melhor que eles têm, né? Dentro do contexto deles. E eu acho que a nossa geração em diante vai passar uma outra visão, né? Porque a gente vem com essa questão do autoconhecimento e tudo mais. Então, eu imagino que quando eu tiver um filho, uma filha, nossa, eu quero fazer diferente. Né? Sim. Então, eu tenho 2 pré-adolescentes em casa, sim. né? Uma de 11 e uma de 13. Eu achei o máximo que uma delas estava no último evento lá com a Bru. Sim. Eu fiquei, gente, que legal. Eu levei uma, depois eu levei a outra. Ah, eu não tava nesse da outra. Foi lá na Fascinari. Uhum. Então, a gente tá falando da Bruna Zanardi, que é sexóloga, né? Isso. E aí, então, até uma pessoa amiga veio me questionar depois, como é que tu levou tua filha, assim, aquilo um absurdo, né? E eu disse assim, olha, com 13 anos eu dei o meu primeiro beijo na boca. Com 15 anos eu namorava meu marido.
e eu não tive orientação nenhuma. Não é que eu queira tá levando a minha filha conhecimentos que não... Antecipar algum conhecimento, antecipar né? algum conhecimento, mas santo de casa não faz milagre. Eu sei que eu tenho algumas travas internas que eu sinto vergonha de conversar algumas coisas com ela, né? E a forma como que a Bruna coloca nos eventos, sim, tem a parte da sexualidade, mas 80, 90% é educação sexual. É se conhecer, é se amar, é olhar para si mesma como uma mulher, enfim. E aí, assim, ó, gente, ela não tá vendo qualquer outra coisa no YouTube, no TikTok, ou que nem quando uma delas era pequena, uma amiguinha mostrou pornografia para ela com 9 anos de idade. A deseducação sexual, né? Porque total. a menininha já assistia. E então a minha filha viu coisas que não eram saudáveis para elas. Então por que eu, como mãe, não posso fazer o meu papel de levar ela e educar ela da forma mais correta? Quando ela tiver o namorado dela, quando ela decidir, né, ter uma relação com ele, eu sei que pelo menos ela tem consciência de coisas que podem acontecer, de coisas que são boas, de coisas que não são. E principalmente eu levo para elas a questão da consideração de o quanto essa pessoa é importante para ti. Né? O quanto eu creio que tem que ter muito amor envolvido para que isso aconteça de ambas as partes. E é algo que tem que ser muito bem pensado. Tá tão banalizada essa questão da sexualidade, é tão difícil de a gente olhar para isso às vezes com bons olhos e saber que algumas mães, algumas pessoas ainda não olham para isso com os seus filhos, que eu quero fazer a minha parte. Sim. Consciência tranquila, né? E que nem a gente já conversou também, que vai além do físico, né? Não, claro, é um evento físico, o sexo em si, mas vai muito além disso, né? Para quem acredita em energia, a gente sabe que é uma troca que acontece ali, né? E que a gente carrega muita coisa das pessoas com as quais a gente se relaciona. Então, tentar instruir para que não seja com qualquer pessoa, para que não seja de qualquer forma, porque isso gera traumas muitas vezes. Não digo irreversíveis, né? Porque, graças a Deus, hoje a gente tem muita coisa, muito tratamento, inclusive a fisioterapia pélvica, né? Pra conseguir contornar traumas que acontecem. Mas pode ser que isso gere uma ferida ali eterna, né? Se tiver uma primeira vez abusiva, com alguém que não saiba respeitar o teu momento, não te deu tempo de passar por aquele processo. Eu recebo no consultório muita paciente, acho que minha maior demanda é dor na relação. Dor na relação. Dor na relação. E vem por inúmeros motivos, desde questões de abuso, né? Desde questões de uma educação mais castradora, desde questões de relações sexuais, mesmo consensuais, né? Com um parceiro escolhido, com carinho, com amor, que ocorreu um trauma ali naquele momento, né? Um mal-estar de alguma das partes. Então, dor na relação, assim, ó, é a maioria esmagadora que chega no consultório. E elas acham que são só elas que têm a dor, porque não se conversa sobre isso, né? Eu conversava com a Cassi que um dos motivos, além de a gente pensar muito parecido, eu quis trazer esse conteúdo justamente porque existe existe ainda uma forma muito... como é que é a palavra, Cassi? Tabu. Um tabu. Uma forma muito velada, grande, né? de falar sobre a fisiopélvica, né? Para o homem parece que é só disfunção erétil. Então, se eu for na fisiopélvica é porque... Não tá funcionando. Não tá funcionando. E para a mulher é a incontinência. questão da incontinência urinária. Então, assim, fui na fisio, ou eu faço xixi na calça, ou não funciona. Ou não funciona. Então, parece... É a mesma coisa como o proctologista, psiquiatra, próprio psicólogo. Sim, a pessoa é louca, ela não dá pra ser algo assim, prevenção, saúde, né? Sempre alguma coisa não tá legal. Tem que ter alguma coisa muito ruim acontecendo para procurar isso. Então, esse tabu, ele é algo que deve ser desmistificado. E que nem tu traz uma história de que tu não teve esse suporte. E aí, um dia, tu encontrou a fisiopélvica. E do que tu trouxe da tua adolescência ali para conversar com as mulheres que tu trata hoje? Eu sempre falo que a fisiopélvica, ela é uma área tão íntima, que a gente lida com algo tão importante, né, e valioso da pessoa, seja homem, seja mulher, que o mínimo que eu posso trazer para o atendimento ser mais tranquilo é a empatia, né? Então, até semana passada teve uma paciente super nova, ela tem 17 anos, que ela me falou assim, ela tá evoluindo super rápido, nossa, está super bem o tratamento dela. E ela me falou, eu não queria
ter alta da fisio, eu queria continuar vindo aqui. E normalmente é o contrário, né? As pessoas vão e ficam torcendo pra que termine logo. Elas vão com esse pensamento, e daí muda no decorrer, né? Então, eu sempre conto os meus relatos, que eu também já me senti assim, que eu também já passei por algumas situações parecidas, né? E eu acho que isso faz com que a pessoa sinta, nossa, eu não sou um alienígena. Não sou só eu que tenho dor na relação, não sou só eu que já tive escape urinário. Eu lembro que na minha adolescência, pré-adolescência, em algumas brincadeiras, ou quando a gente estava numa roda de conversa e tinha muita risada, eu tinha que me segurar toda pra não perder xixi. E na minha cabeça aquilo era normal, porque se tu ri muito, tu perde xixi. Não, né? Não é normal. Então, existe até um ditado, né? Não dá muita risada, tu faz xixi na calça. Exato, exatamente. E porque isso foi tido como normal e não é. Então, acho que da minha experiência, eu sempre conto o que já aconteceu comigo. Porque tu tem que mostrar pro paciente que tu também é um ser humano como ele e que tu tá ali por uma missão, né? E eu vejo que hoje em dia tem muitas pessoas que tentam trazer a fisiopélvica de uma forma que muitas vezes assusta as pessoas. Porque a intenção é boa, aquela pessoa quer desmistificar, quer quebrar tabu e tudo mais, mas às vezes vem numa linguagem que quem sofreu um abuso, por exemplo, já se bloqueia, tipo, nossa, tá me invadindo, né? Então tu tem que saber que palavras usar, de que forma fazer, tem que ter ética profissional, né? Ser uma psicóloga também dos pacientes. Total. Tu não estuda psicologia. Já pensei nisso. Já pensei depois da fisio em emendar psico, porque eu amo estudar também, né? Mas eu tenho parceiras psicossexólogas muito legais também. E que eu encaminho. Então, geralmente, né, em casos que tem algum trauma por trás, bom se fosse todo mundo, né? Porque eu acho que todo mundo precisa. Mas, principalmente quando tem algum trauma por trás, eu encaminho. E essa paciente, por exemplo, que não quer ter alta, ela já tá tendo alta da psico também. Ela foi 3, 4 sessões. Então, funciona muito mais rápido. Até porque, provavelmente, alguma demanda que pode ser resolvido de uma forma mais fácil. Uhum. E a ressignificação foi mais fácil também, né? Diferente de tu pegar, por exemplo, uma mulher de 50 anos. Sim. Quantos anos ela guardou aquela dor? Tá lá enraizada, né, lá dentro. E a gente sempre fala, sim, existe um problema físico ali que é a dor, existe, mas ela vem normalmente de um fator psicoemocional. Então tá lá no emocional, tá lá no psico, e aquilo vai fazendo tanto mal para aquela pessoa que vem para fora, né? Eu sempre comparo com uma gastrite. É o estresse, a ansiedade, chega num nível que vem pra fora, estoura, né? Vira uma gastrite, vira uma úlcera. Então, a região íntima é a mesma coisa. A gente guarda aquele trauma, aquela dor, ou muitas vezes coisas até menos graves, né? Mas que uma hora vem pro físico, e aí tem a parte física para ser tratada, mas se o emocional, o psicoemocional não estiver junto, vai demorar muito mais, ou talvez a gente não chegue no resultado ideal, né? Então, eu sempre busco ter essa ponte, assim, com outras áreas também. Não, e é bem o que a gente fala, né? Quando a gente fala principalmente, vamos puxar mais pro feminino, que é talvez também a tua grande maioria de pacientes, né? Muito. Né, Cassi? Então, assim, eu penso, poxa, se eu não me dou bem com a minha menstruação, se eu tenho escape urinário ou não, se eu tenho dor na relação, algo a mais está acontecendo. Não é o órgão em si. O órgão é um reflexo do que tu sente. Exato. Eu há pouco vivi isso na minha pele, que eu fui fazer uma viagem longa que eu nunca tinha feito para ficar longe das minhas filhas. Eu tive uma demanda de trabalho muito grande e meu esposo me largou às 4 horas no aeroporto. A princípio estava tudo bem. 2 horas depois eu comecei a passar mal. Viajei para o exterior passando mal. Nossa. Cheguei lá, fiquei hospitalizada. E lá eu descobri que eu tinha cálculo na vesícula biliar, né? E que fiz a retirada dela há pouco tempo. E também tive uma paralisia facial. Lado direito e lado esquerdo do corpo, né? Como se o meu corpo estivesse dizendo, eu não dei conta. Eu não dei conta de tudo isso. E eu percebo muito em mim. Essa também é uma questão que eu percebi depois que eu comecei a trabalhar o autoconhecimento. O meu corpo é uma esponjinha, assim, ó. Quando acontece alguma coisa emocional que eu não dou conta de falar, de exteriorizar, né? De organizar internamente, o meu corpo responde. Com certeza. Então, parece que é aquela coisa de que ou eu resolvo internamente, psicologicamente, ou o meu corpo vai dizer,
Tu não deu conta. E o que tu vai fazer com isso? Ele chega no limite, né? Ele dá sinais, né? Esses sintomas que a gente tem de incontinência, de dor e tudo mais, é sempre um sinal de alguma coisa que tá acontecendo, né? Pode ser um trauma mais expressivo, alguma coisa que te marcou, pode ser coisas que tu nem percebeu que te marcaram também. Mas são inúmeros casos. Tem uma outra paciente que ela sofreu um trauma durante a relação sexual. Ela tem a minha idade hoje, então bota 10 anos atrás, 8, 10 anos atrás. E hoje ela veio a desenvolver um vaginismo, né? Que é quando a musculatura do canal vaginal gera um espasmo. Como se estivesse querendo se fechar. Porque ela não quer ter a relação sexual, porque aquilo gerou um trauma pra ela. Eu não quero ter um masculino dentro de mim. Exato, né? É uma negação. Então, aquilo gerou um trauma, então o corpo dela nega aquilo, não é consciente, né? Porque conscientemente ela quer ter a relação, ela ama o namorado dela, né? Então, não é algo que ela consegue controlar e pensar algo que aconteceu há 8, 10 anos atrás. Então, se a gente não trata naquele momento, vai somando, chega uma hora que estoura, né? Em vários aspectos. Eu imagino. E aí eu queria te fazer uma pergunta, se tu lembra talvez da história mais emocionante ou da paciente que mais te tocou até hoje, assim. Não sei se tu pode... Eu sei que tem várias histórias que com certeza te tocaram, mas tu vem no teu coração algum retorno que tu sente que foi a história mais tocante? Então, eu acho que a gente entra tanto na intimidade da pessoa que tudo se torna intenso e querendo ou não, se torna particular, porque tu quer que aquela pessoa melhore e quer resultado, né? Como se fosse o teu resultado. Mas tem uma paciente que há pouco tempo, digamos 1 ano atrás, começou tratamento comigo para dor na relação. Ela teve um histórico ali de abuso, que ela não tinha muita certeza se aquilo tinha influenciado ou não, mas ela falou sobre, então provavelmente sim, né? Então ela tinha muita dor, não conseguia ter relação. E ela já era casada, enfim. E aí aquilo tava atrapalhando o relacionamento, né? Sim. Veio de uma educação muito castradora, religiosa também. Então a gente soma a questão do abuso com a questão religiosa, né? E o primeiro namorado como marido. E aí, né, nesse processo de dor e tudo mais, ela veio para tratamento. A gente começou a físio. Aí deu ali uns 2 meses, então 8 semanas de tratamento, né? E aí um dia ela chegou no meu consultório assim com uma cara. E eu disse, o que que foi? Ela disse, eu tô grávida. Eu disse, como assim? Como assim? Tu não veio porque tu não conseguia ter relação? Como assim? Né? Quantas semanas, assim, só pra eu saber? Ela disse 6. Eu disse, 2 tá, então semanas. 6, a gente Nossa, tá tô há toda 8. arrepiada. A gente tá 8 semanas em tratamento, tá de 6 semanas de gestação. Então, em 2 semanas de físio, tu fez um filho? Ela disse sim. Sim. E aí ela engravidou, enfim. E aí hoje a gente faz o acompanhamento dela pra gestação. Né, ela retornou para fazer, porque ela quer parto normal e tudo mais. Então, a gente continua em tratamento agora para esse objetivo. Então, tu vê que ela chegou por um motivo, a gente conseguiu trabalhar aquilo, né? A ponto dela conseguir chegar num objetivo que ela nem estava esperando, que era um filho, né? E agora a gente segue em tratamento com esse objetivo agora de uma alegria, né? Sim, não mais de uma dor. Não, a preparação da gestação, ela é bem diferente. Então, é uma história, assim, que me toca muito, porque eu vejo quanto a fisioterapia pode auxiliar a pessoa, inclusive a realizar sonhos, né? Porque tem muita gente que desiste de ter relação pela dor. Né? E aí não seria possível uma concepção sem ter relação? Sim. Então, o quanto a fisioterapia consegue, né, mudar vidas mesmo, né? Através de um tratamento, através de, enfim, de um autoconhecimento, de uma aceitação, de um amor próprio. Então, essa é uma história que me deixa muito feliz, assim, ter feito parte disso, né? Eu sempre falo que o processo é do paciente. Eu só sou uma facilitadora, né? Eu dou as ferramentas para ele fazer o processo, mas eu fico muito feliz por fazer parte disso. Imagina, é uma vida, né? Querendo ou não, a físio possibilitou a vinda de uma vida. Exato. Então, que nem nós falávamos hoje de manhã, né? Quando 2 corpos, né, se encontram, eles se encontram principalmente, eu sempre falo dentro da visão sistêmica, porque às vezes pode ser um pouquinho estranho alguns termos que eu coloco, né? Mas quando 2 pessoas se encontram, um homem e uma mulher, elas se encontram para gerar vida, né? E isso a nível de alma, não a nível consciente, que a gente sabe, aí eu tô, né? Porque às vezes pode ser só uma relação sexual no consciente. Na alma vamos gerar vida? E então, querendo ou não, o corpo dela ansiava por isso. Mas quando ela conseguiu olhar para o feminino dela, ela conseguiu abrir espaço para uma nova vida vir. Ela poderia ter engravidado
em qualquer outro dia, né? Em qualquer outro momento. Em qualquer outro momento. Poderia demorar, né? Enfim. Podia demorar, mas para fortalecer isso que eu bato tanto na tecla, né? O quanto o feminino, quanto a saúde do nosso feminino, não é falar que não somos mulheres, mas é a nossa energia feminina. O quanto ela, estando saudável e a gente conseguir equilibrar o masculino e o feminino dentro de nós, faz com que a gente tenha uma vida mais leve, mais tranquila, né? Para que a gente possa criar, gerar vida, acolher. E não tem como a Cassi, por exemplo, não se tratar e não ter autoconhecimento também. Eu vejo que, poxa, como é que tu vai acolher? Tu precisa estar no teu feminino para acolher. Mas isso não te impede de fazer um esporte, às vezes com pesos gigantescos. Exato. Isso não te impede de produzir, de ser uma profissional bem-sucedida. Então, esse olhar, esse acolhimento é o que mais faz diferença para quem não sabe o que fazer e como fazer. Sim. E tu sabe que agora que tu comentou do esporte, do peso, né? Eu pratico CrossFit, que é no último ano e meio, assim, minha paixão. E eu comecei no CrossFit por esse equilíbrio do feminino e do masculino. Tu precisava botar raiva em algum lugar. Exato. A minha terapeuta, ela me falou nesse processo de terapia, enfim, que eu percebi, né, que o meu feminino tava lá escondidinho no canto, porque o meu masculino tava muito pra fora. E aí ela falou, tenta fazer alguma coisa que tu consiga, né, botar essa energia pra fora, para que o teu feminino tenha espaço para vir. E eu já queria há muito tempo fazer CrossFit, mas daí eu não queria porque meu corpo ia ficar muito masculinizado, tendo naquela dualidade, né? E aí nesse processo com ela eu disse, olha, talvez faça sentido. E aí eu fui. E claro, foi um contexto inteiro, né? Mas eu vejo que hoje coisas que eu não me permitia antes, eu me permito. Então eu queria muito ser a mulher que não precisa de ninguém. Então, nem que eu precisasse de uma carona e o meu namorado estivesse indo pro mesmo lugar que eu. Não precisa. Não quero. Né? Então era muito assim, a independente. E hoje eu me permito ser mulher, né? Cada um ser cuidada. Exato, cada um tem um papel dentro da relação. Então eu me permito ser cuidada. Eu peço carinho, né? Coisa que antes, eu não gosto de mimimi. Não gosto de... A gente gosta sim. Mas a gente quer dizer que não pra parecer forte. Né? Sim, né? E parece que essa nossa vulnerabilidade nos afasta deles. Pelo contrário, os homens precisam da nossa vulnerabilidade para se completar. E então, quando a gente completa a parte que falta, pelo contrário, a gente se une muito mais. Isso, até porque se o masculino deles também estiver desequilibrado, né, e o feminino estiver muito latente, também não vai ser legal. Né? Porque daí eles deixam de ser o homem da relação também, porque a gente muitas vezes impõe isso a eles, né? E a gente vira o homem e eles o feminino e eles da o relação. Feminino. Exato. Então, acho que o equilíbrio é bem a palavra, né? A gente tá sempre buscando esse equilíbrio e o autoconhecimento. Porque para eu conseguir atender bem uma pessoa, eu preciso me conhecer primeiro, né? Para conseguir me colocar no lugar dela e levar realmente uma diferença para a vida dela, senão vai ser só técnicas. Técnicas a gente pega um artigo, lê lá, sabe o que fazer, né? Qualquer um faz. Eu acho que vai além disso. Vai da conexão, né? E esse teu olhar sobre, né, a mulher, sobre essas energias faz toda a diferença. E com certeza eu vou te dizer, acelera muito o tratamento de quem cai nas tuas mãos. Amém, que assim seja. Cassi, me diz uma coisa assim, tu já falou um pouquinho de tudo que a Físio faz, mas o que a Cassi, como é que a Cassi trabalha? Como é que é o teu consultório, os teus atendimentos, para que as pessoas também conheçam um pouquinho do teu trabalho. Então, hoje o lugar onde eu atendo é um lugar que significa muito para mim também. Eu já tive consultório ali há 1 ano e pouco atrás, aí fui para outro local e senti a necessidade de voltar, porque é um lugar que eu sempre falo que eu me sinto bem quando eu chego. Que tem a natureza, aquele lugar que tem a natureza em volta, então já é um contexto mais agradável, né? E eu acho que, repito, como a gente trata uma região muito íntima, a intimidade da pessoa, a gente tem que fazer ela se sentir bem onde a gente tá, né? Então já parte do local em que eu escolhi para atender essas pessoas, né? E eu sempre tento ter muito cuidado. Eu sei que tem físios que já avaliam no primeiro atendimento, né? Que já fazem avaliação física. Eu não. Eu gosto de ir no primeiro atendimento, conversar com a pessoa, mostrar o que acontece na fisiopélvica, porque a maioria das pessoas ainda não sabe. Né? Mostrar os equipamentos que eu vou usar, porque tu imagina uma pessoa que sofreu abuso, eu chego lá com equipamento de fisiopélvica, né? Num formato bem específico, aquela pessoa sai correndo e nunca mais volta. Sim. Então eu sempre exponho tudo o que vai acontecer primeiro, porque ela tem que inclusive me dar autorização para aquilo, né?
Então, e aí num segundo atendimento, depois que eu já criei um vínculo, que a pessoa já me conhece, já entende como eu trabalho, a gente vai para avaliação física e exercícios e tudo mais. E eu sempre gosto de dar, é que nem eu falei, dar as ferramentas. Eu ensino o que o paciente precisa fazer durante o tratamento e para sempre, né? Porque a fisioterapia, eu brinco que ela é que nem musculação. Se tu parar de fazer, tu vai perdendo os resultados. Então, eu não quero que aquele paciente fique em tratamento comigo o máximo possível, bem pelo contrário. Eu quero que ele fique o mínimo possível e que ele consiga prolongar o resultado ele sozinho, né? Sim. Porque daqui a um pouco a gente tá lá em tratamento, toda semana tem que prestar conta pra físio, então eu faço os exercícios. E aí eu recebi alta. E aí? E aí, se eu não faço mais? Eu sei porque é o que eu tô vivendo com a físio do meu rosto, né? Então, como eu tô fazendo a físio, então, às vezes eu esqueço. Daí a físio vai chegar e não, mas não é só pela físio, eu faço por mim também, que foi uma coisa que bateu bastante a questão da autoestima. Bastante, então, eu faço por mim, sim, mas a gente tem um comprometimento a mais quando a gente tá em tratamento. É que nem na Nutri, né? Quando tem avaliação, a gente faz aquela semana 100%, porque vai avaliar lá depois, né? Então, eu gosto sempre de ensinar tudo que a pessoa pode fazer e, principalmente, incluir o máximo possível na rotina dela. Porque os exercícios da fisiopélvica a gente consegue fazer em qualquer lugar. Eu posso estar aqui falando contigo contraindo o períneo. Ninguém sabe, ninguém tá vendo, né? Então, se a gente consegue incluir na rotina, no banho, uma massagem perineal, né? Que é a massagem na região íntima. Se a gente tá no Uber indo pra algum lugar, a gente já consegue fazer os exercícios. Durante os exercícios da musculação, né? Que muita gente faz musculação. Fazer a contração do assoalho pélvico. Então, eu tento colocar dentro da rotina da pessoa para que ela não precise ficar meia hora por dia parada fazendo fisiopélvica. Porque ninguém mantém pra vida toda, né? Sim. Eu não vou ficar todos os dias da minha vida meia hora fazendo fisiopélvica. Até que acaba virando um hábito, né? Até que tu vai fazer sem perceber, né? Tu não vai conseguir fazer o exercício na academia sem contrair o períneo. Então, aquilo se torna automático. Eu sempre tento trazer essa leveza para que se torne automático e aquela pessoa tenha resultados para sempre, né? A nível de tratamento e prevenção de outros problemas que ela não tenha ainda. Sim. Então, eu procuro trabalhar nesse formato. Então, tu atende gestantes, antes, durante e pós-gestação, disfunção sexual feminina e masculina, e a parte de disfunção de... Urinárias, né? Urinárias e fecais também, né? Porque a gente tem incontinência fecal, em alguns casos. A gente tem o contrário, né? Que é a constipação, que é o não conseguir ir aos pés. Então, disfunções relacionadas ao intestino, bexiga ali, útero, sexuais, né? Tem a parte infantil também, como eu comentei. É verdade. Mas são várias disfunções, assim, a disfunção, a incontinência fecal, ela é mais rara, né? Mas também acontece. Então, tem ali umas 20 disfunções que a gente consegue tratar na pélvica. Meu Deus. E como é que as pessoas podem fazer para te encontrar? Eu quero tirar uma dúvida com a Cássia. Depois desse bate-papo das gurias, eu entendi que eu preciso procurar uma ajuda, né? E de que forma que elas podem te encontrar, Cássia? Então, acho que o mais fácil hoje em dia é o Instagram, né? Que tá todo mundo ali conectado. Então, no meu Insta, @CassiBardo, tem lá na bio o meu contato profissional. Então, eu tô sempre de olho, eu respondo as mensagens, né, dúvidas e tudo mais, porque não tem como a gente delegar isso, né, quando é algo muito pessoal. Então, através do Insta também tem muito conteúdo pra gestante. Eu direciono o Insta pra gestante, apesar de não atender só isso, pra gente conseguir entregar um conteúdo de qualidade, mas lá na bio tem o meu WhatsApp e aí a gente pode conversar e tirar dúvidas sobre qualquer disfunção, sobre qualquer questão. E eu vejo assim que como é você que responde, né, gera uma questão de ninguém vai ver, né, só. Então também as pessoas podem ficar mais tranquilas, mais à vontade em te perguntar qualquer coisa. Claro. E se tu tivesse que deixar uma mensagem hoje para as mulheres que ainda estão em dúvida, que não sabem se é ou se não, ou que têm muito preconceito quanto a isso, como é que o que tu diria para elas, assim, sobre o que elas podem proporcionar para elas mesmas? Eu acho que nem eu falei, tem coisas que a gente não consegue delegar para outra pessoa, né? Então, a Bruna sempre fala muito nos eventos sobre a gente colocar o nosso prazer na mão do outro, né? Delegar o nosso prazer ao homem e tudo mais. Eu acho que a nossa saúde íntima é única e exclusivamente responsabilidade nossa, né? Ninguém pode fazer isso
por nós. Nem eu, como físio, posso fazer o tratamento pelo paciente. Sim. Né? Então, a gente precisa ter autorresponsabilidade, entender que aquilo que está acontecendo é responsabilidade nossa. Por mais que tenha sido alguém que nos causou um trauma, uma ferida, né? A gente tem que buscar tratamento para conseguir se curar e para não ficar reproduzindo esses traumas, esses bloqueios para as gerações futuras, né? Porque o quanto a gente vê que influencia uma mãe que sofreu um trauma e aí tem uma filha, e aí na forma de querer proteger acaba passando conhecimento meio torto, né? Então entender que a nossa cura também é a cura das próximas gerações e muitas vezes das anteriores também, né? Então eu acho que é isso, é essa autorresponsabilidade, entender que não é só sobre nós, é sobre quem veio antes e quem veio depois, e não delegar isso para outra pessoa, e não culpar, né, outra pessoa. Senão a gente fica preso num looping infinito, né, de traumas e disfunções e decepções. E também a permissão, né? A permissão interna de dizer, eu quero ser diferente, eu mereço. eu mereço ser diferente, né? Eu não preciso viver com essa dor. Então, entendo sim, é autorresponsabilidade. Às vezes é difícil ser autorresponsável. Muito. Porque a gente tem muitas dores e a maioria das mulheres tem muitas dores. Eu sei que não é fácil. Mas se houver uma permissão para que tu se conheça melhor, para que tu se entenda melhor, tudo pode ser muito mais leve, né? Muito, e é um caminho sem volta, no bom sentido, né? Quando tu planta aquela sementinha do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, a gente cresce muito. É como se virasse uma chave ali que foi bloqueada, né? Pelos nossos antepassados, ancestrais, enfim. Então é libertador, é um caminho sem volta no bom sentido e que só nos leva ao crescimento, evolução pessoal, profissional, de relacionamento, então... Não, e outra, uma mulher fisicamente, pelvicamente bem feliz, sem dor na relação, sem escape urinário, sentindo muito prazer, ela era muito mais feliz, né? Muito, sem dúvidas, né, gente? E o marido muito feliz. Eles agradecem. Já tive relatos, assim, teve uma paciente que com 50 e poucos anos, ela era super jovem, ela tinha dor na relação, e ela chegou dizendo, Cássia, eu tô desistindo, porque eu amo meu marido, eles têm uma relação muito legal, é um casal assim que eu admiro muito, mas eu tenho dor e eu não quero mais, né, ter relação. Ela criou uma aversão àquilo, aí a gente tratou, conseguiu resolver, e aí eu tava de férias, ela me mandou uma mensagem, ela disse, Cássia, desculpa atrapalhar tuas férias, mas eu preciso te dizer que eu tava naquele momento lá com meu marido, e do nada ele parou e falou, eu preciso dar um presente pra tua físio. Eu disse, gente, vocês lembram de mim nos momentos mais inusitados, né? Então. Eu disse dela, disse que presente que tu queria pra ela. Ele disse, um carro, não sei. Eu disse, Deus, a sua filha está pronta, pode mandar esse presente. Eu recebo. Então são assim momentos muito aleatórios, mas vale a pena. Então as mulheres ficam felizes e os maridos também. E famílias mais felizes, famílias né? mais felizes. Um casal mais conectado, né? Verdade. Muito amor, na verdade, é o amor, né? Exato. A gente acho que finaliza com o que o amor é por si mesmo e pelo outro é capaz de fazer. Exatamente. Cassi, muito obrigada. Eu Foi que agradeço. assim, ó, maravilhoso o nosso papo. Eu me diverti, aprendi. Quero dizer para todas as mulheres, se não conhecem ainda, quem não conhece o trabalho dessa mulher, eu convido vocês a olharem para si mesmas com muito amor e saberem que existem profissionais que também podem olhar para vocês com muito amor e muito respeito, né? Então, obrigado por trazer esse movimento diferente. Obrigada, eu digo obrigado mesmo pela questão dessa visão do feminino. São muito poucas as mulheres que conseguem olhar para si e olhar para as outras mulheres com empatia, levando em consideração tudo que veio antes. E pensando em tudo que vem depois, é isso que me encanta dentro da visão sistêmica, que fez eu me apaixonar e estudar sobre isso, porque não é só sobre nós, é sobre nós e sobre o outro, o amor por nós e o amor pelo outro. Então, eu te honro muito por tu estar levando isso para o mundo. Fico muito feliz em ter te conhecido num evento de mulheres, né? Num evento de mulheres, e te desejo muito sucesso. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade, né? Eu falei hoje, inclusive, no meu Instagram que eu ia participar de um podcast de uma mulher que eu admiro muito, e isso é muito verdade. Nos conhecemos no evento para mulheres, não poderia ser diferente, né? Então, que nem a gente falou, a gente atrai pessoas que vibram a mesma energia, que querem se levar adiante, né? E eu espero que a gente possa ter plantado uma sementinha aí para quem for assistir. E estou à disposição para tirar dúvidas, para conversar, para desabafar, né? E te admiro muito, isso é de coração. Obrigada. E espero que seja cada vez mais um sucesso esse podcast.
E antes de terminar, então, o nosso podcast, eu citei os meus patrocinadores, mas eu quero falar um pouquinho do trabalho deles, Claro. porque eu consumo de todos esses que estão aqui. E aí eu tenho propriedade em falar sobre a qualidade do trabalho dessas empresas e desses profissionais. Falando da Bosco 53, eu acho que vocês sentiram falta em cima da mesa, aquela mesa de doce maravilhosa, né? Não, mas hoje a gente não conseguiu se encontrar para eu trazer, mas os doces de Pelotas que a Bosco tem são doces especializados, não é aqueles de feirinha, não, Sim, né? comunzinho. Então, são selecionados. Ele é um café que também é uma livraria, então é um espaço onde as pessoas têm o clube do livro, elas vão para ficar mais à vontade e acolhedor. Então não é só sobre os doces, é sobre o espaço e o que a Bosco entrega. A Doce Modas Calçados e Confecções, a loja da minha mamis, né? Eu sempre falo que é da minha mãe com muito carinho, mas não é só porque é dela, é porque é uma magazine onde tu vai encontrar roupa, calçado, cama, mesa e banho e bazar para toda a família. Então tu entra lá e sai com a sacola cheia. A Vila Urbana é um espaço de coworking novo que tem aqui em Caxias, no bairro Bela Vista. É um espaço bem tranquilo, é um espaço clean, onde tu pode levar o teu trabalho de casa para lá. Às vezes a gente precisa respirar, né? Mudar de ambiente. Então é um espaço muito gostoso para o trabalho. A doutora Lu Rossi, que ela trabalha com estética facial, então ela cuida do meu rosto também, tem me ajudado bastante na questão da paralisia facial também, e é um cuidado como um todo, né? Não é só sobre o botox, sobre o peeling, é sobre o olhar dela de cuidado com o outro. A Michele, que trabalha com tricologia, que é o cuidado do fio do cabelo. Inclusive, foi ela que fez as minhas mechas. E creiam ou não, quem faz mecha sabe que resseca o cabelo. Sim. Meu cabelo tá super hidratado. Então, é assim, não é o loiro que eu queria fazer ainda, mas é o loiro que o meu cabelo suporta. Uhum. Então, a gente não fala só de beleza, a gente fala de saúde do fio. Aí 5, minha gravadora amada do Paulinho e da Cris, que é quem me ajuda a levar esse projeto adiante, que são amigos pessoais e excelentes profissionais. Eles não gravam só podcast, tá, gente? Entre em contato com eles, porque eles fazem trabalhos maravilhosos. A Thay Trave, ela trabalha com cílios, os meus cílios, a minha make, o meu cabelo. Inclusive, ela me atende a domicílio. Então, assim, ó, eu não preciso ir num espaço para ela me atender. Então, eu preciso me maquiar, eu preciso me arrumar. Eu tô no meu espaço de segurança. Você tem que esperar horas em fila e nem atrasar em salão. Então, esse é um dos grandes diferenciais dela, além, né, da questão da qualidade do trabalho. O Ateliê Pet, que cuida dos meus pets. E então a Aurora, eu digo que a Aurora ama tomar banho, né? Então ela vai feliz, volta feliz, e eles têm um amor, um olhar. Eles também, querendo ou não, trabalham em formato de ONG, então eles também acolhem cãezinhos, eles têm um olhar diferente sobre quem é o teu cão e o que ele representa. A Gepeto Móveis Planejados, que trabalha com móveis de MDF modulados e personalizados, porque a gente precisa de umas medidas especiais. A FJP Demolição e Antiguidades. Ela trabalha com venda de antiguidades, restauração de móveis, demolição de casas, prédios. Então, se tu precisa limpar o teu terreno, serviço rápido, de qualidade, com profissionais competentes, é uma empresa que eu super indico. E não menos importante, a W2W, W2W é bom, W2W, que é um clube de mulheres empreendedoras que eu participo, e ele não é só um clube, né? Não é só um núcleo de sócios, são mulheres que se apoiam dentro das suas empresas, que compreendem umas às outras, que crescem juntas, evoluem juntas. Então ela traz, é um clube que te proporciona viver, né, e estar com mulheres que estão crescendo. É uma ambiência maravilhosa e é uma ambiência que me acolhe. E dentro desse clube, pelo menos eu tenho feito não só parceiras de trabalho, mas também parceiras de vida. E isso para mim não tem preço. Então, quero falar que esse clube é um clube para mulheres que querem crescer, se desenvolver, se tornar mulheres melhores.
Eu te agradeço mais uma vez, agradeço a gravadora que ficou com a gente até agora, que ouviu o nosso papo, e a gente se vê no próximo episódio.